Oi, vamos lá para mais um conteúdo de português, que é denotação e conotação, conteúdo bem tranquilo, super fácil de vocês compreenderem. Ele vai explorar os sentidos, né, das palavras e expressões nos contextos. A gente já estudou figuras de linguagem, então vocês já têm uma noção sobre denotação e conotação. A gente vai só fixar mais esse conteúdo na mente de vocês, tá bom? Então, primeiramente, eu vou colocar aqui 2 textinhos para a gente ver. O primeiro textinho é um poeminha, né, um haikai, de Rosiana Murray, e fala assim: silêncio na casa, poemas são vagalumes atrás de um poeta. Vejam que nesse poeminha ela está dando uma definição para poemas, dizendo que eles são vagalumes atrás de um poeta. Então, ela está usando uma linguagem diferente da habitual para fazer esse conceito de poemas. Já aqui, nesse outro texto, nós temos um verbete de dicionário, né? Poema, substantivo masculino, obra literária com valor poético, segundo o significado, composição poética de certa extensão. Então, nós podemos ver que aqui a definição de poema, ela vai mais no seu sentido literal, do que é o poema de verdade. E já no de Rosiana Murray, é como se fosse a partir da imaginação, da criatividade que a pessoa tem para definir o que seria um poema. Então, aí a gente já encontra a diferença entre denotação e conotação, ou sentido denotativo e sentido conotativo. A linguagem denotativa, ela é assim, ela é a do dicionário, aquela que está lá no dicionário, ou seja, palavras e expressões empregadas no seu sentido literal, ok? Então, no caso do dicionário que a gente vai ler a definição de poema. Já na linguagem conotativa, a gente tem palavras e expressões com sentido figurado, subjetivo, que depende de um contexto específico para a gente compreender. Então, é como se estivesse dando um novo sentido para aquela palavra ou para aquela expressão, como a gente viu ali no poema da Rosiana Murray, que ela disse que poema era vagalumes, certo? Então, ela quis dizer alguma coisa quando ela disse que poema eram vagalumes, ok? Então, linguagem denotativa, lembra aí, de denotativa, dicionário, sentido literal. Linguagem conotativa é o sentido subjetivo, é o sentido figurado da palavra, tá? Então, eu vou explicar para vocês várias expressões idiomáticas que têm linguagem conotativa, porque o denotativo a gente já sabe, é o sentido usual, sentido literal, sentido do dicionário. A conotativa é como se estivesse dando um novo sentido para aquela expressão, que vai depender do contexto para a gente entender, certo? Então, eu vou falar algumas expressões idiomáticas, significa o quê? São expressões do nosso idioma, que quem é do idioma vai saber de que se trata. Quem não é, quem fala outra língua, por exemplo, está estudando a língua portuguesa, aí vai sentir um pouquinho de dificuldade, porque ele vai querer interpretar pela linguagem denotativa, pelo sentido literal. E, na verdade, não é um novo sentido que a gente dá para essas expressões. Primeira expressão, chorar sobre o leite derramado, certo? Então, chorar sobre o leite derramado não é você ver o leite derramou e você ficar chorando, né? Não é isso. O sentido conotativo é quando uma coisa aconteceu, não adianta você reclamar. Já foi, já aconteceu. Tá? Então, isso é chorar sobre o leite derramado. Não adianta chorar sobre o leite derramado, já foi. Encher linguiça, que não é você pegar uma linguiça e encher de carne. Não, isso é o sentido denotativo, não é essa a expressão. Encher linguiça é você ficar rodeando, você ficar dizendo coisa com nada. Você vai fazer um texto, por exemplo, sobre animais. E aí você fica botando um monte de coisa sem noção, só para o teu texto ficar grande, falando um monte de coisa sem noção, e não tem nada, nenhum sentido aquilo ali. Você está enchendo linguiça, está piando, certo? Pisar em ovos, né? Que a gente vê na imagem aí no sentido literal, mas não é isso. Pisar em ovos é você ser cuidadoso, você ser cauteloso com alguma situação. Procurar pelo em ovo, que não é isso, né? Pelo em ovo, exatamente, como a gente vê na imagem. Procurar pelo em ovo é você ficar buscando preocupação onde não tem. Buscar uma coisa, olha, não tem nada de errado ali, você fica buscando, procurando defeito numa coisa que não tem. Mala sem alça, não é uma mala sem alça, já pensou?
Muito ruim de carregar, não é? Então, mala sem alça é aquela pessoa chata, aquela pessoa inconveniente, certo? Que a gente quer ver longe. Do jeito que a gente quer ver longe uma mala sem alça, que dá trabalho para carregar. Então, a gente não quer essa pessoa perto da gente. Bater as botas, que não é bater as botas assim, no sentido literal, bater as botas é morrer. Estar com a faca e o queijo na mão. Não é assim que nem na imagem, né? Estar com a faca e o queijo na mão significa que você tem tudo para fazer uma coisa, por exemplo, você estudar. Você tem escola, você tem livro, você tem material, tem tudo, a faca e o queijo na mão, só que você não faz. Tem toda a possibilidade, então você pode fazer e pode não fazer, mas a possibilidade você tem. Falar pelos cotovelos é quando se fala demais, uma pessoa que fala muito, fala tanto que fala pelos cotovelos. Chutar o balde. Então, a pessoa chutou o balde, quer dizer que ela desistiu, não quer mais saber, chutou o balde, não quer mais. Tirar o cavalinho da chuva é para você desistir de alguma coisa, né? Ó, pode tirar o cavalinho da chuva, pode desistir que isso ali não vai dar certo. Chá de cadeira. Uma pessoa, por exemplo, faz você esperar muito. Foi para o consultório, esperou bastante. Então, o médico lhe deu um chá de cadeira, fez você esperar muito. Pisar na bola. Pisar na bola é quando você decepciona alguém, você faz alguma coisa que magoa alguém, então você pisou na bola. Engolir sapo. Engolir sapo é você aguentar uma coisa, entendeu? Ter que aguentar uma situação que não é muito legal, mas você tem que engolir aquilo ali. Por exemplo, você está no trabalho e você tem um colega de trabalho super chato. Você tem que engolir aquele sapo todo dia porque você quer manter o seu emprego. Resolver um pepino. Resolver um pepino é resolver um problema. O pepino é o problema. Então, vamos resolver esse pepino, vamos resolver esse problema. Da mesma forma, meter o pé na jaca. Meter o pé na jaca não é colocar o pé na jaca. É tipo, você liberou geral. Eu já vou meter o pé na jaca, eu vou comer de tudo, não quero nem saber, certo? Tirar a água do joelho. Tirar a água do joelho é fazer xixi, né? Urinar, utilizado muito por meninos. Quebrar um galho. Não é quebrar o galho, né? Quebrar o galho é você ajudar alguém, tá? Dar uma mão é você ajudar alguém. Eu vou dar uma mãozinha, eu vou ajudar. Então, essas são algumas expressões idiomáticas que a gente não vai interpretar pelo sentido literal, como está na imagem, a gente vai interpretar pelo sentido que ele quer dar para a gente, certo? Então, lógico que tem mais, se vocês quiserem pesquisar mais. Espero que vocês tenham visto coisas que vocês nem conheciam, tenham tido curiosidade para vocês saberem. E eu acho que dificuldade vocês não terão, tá bom? Tchauzinho!